Eu fiz questão de fazer no meu corpo uma tatuagem de homenagem a Lúcifer. Só tem um detalhe: eu tinha sido pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse sou eu, quando eu tinha acabado de entrar na obra como pastor. Eu era um pastor que era bem dedicado, porque eu queria estar ali no altar, eu queria servir, queria ajudar as pessoas que de fato ali era o meu real propósito. Onde também eu trabalhei com um pastor que ele era mais disciplinador. Nessa igreja eu era segundo desse pastor. E pelo fato de eu ser até mais novo, um pouco mais carismático, as pessoas começaram a vir mais na minha reunião. As minhas reuniões começaram a encher mais do que a deles. E com isso, eu comecei a me questionar se não era talvez eu para ser o pastor titular da igreja, devido ao sucesso que eu estava começando a obter. E isso foi o princípio para a minha queda. Eu começava a comparar a minha vida com a vida de outros pastores, até mesmo que eu conhecia. Eu estava no altar, mas eu estava longe de Deus fazia tempo. Eu pregava em questão do dízimo, não vivia, porém eu era rígido com as pessoas. Só que isso era só no altar, porque eu já não vivia mais aquilo. Eu já não vivia, eu já não sabia o que era devolver o que era de Deus há mais de um ano. Oferta então nem se fale. Mas o senhor não participava das reuniões de pastores, não era falado sobre a questão do temor, da alma, da salvação? Participava, porém por obrigação. Quantas vezes em reuniões o bispo ele falava até mesmo, olha, você que está se sentindo fraco na fé, eu não ia. Eu não ia porque eu tinha o meu orgulho. Tudo para mim virou questionável. E por eu estar mal espiritualmente, eu acabei me envolvendo com uma moça que ela era afastada da igreja. Aquilo ali estava encoberto. Porém, o pastor do qual eu fui segundo, ele descobriu. E a igreja, a direção da igreja, ela me removeu não como forma de castigo. Ela me removeu para que eu pudesse me cuidar espiritualmente. Só que os maus olhos não deixou eu enxergar esse lado espiritual, porque eu já não vivia o espiritual. O senhor enxergou de que maneira essa remoção? Eu enxerguei como uma injustiça. Ali foi a gota d'água para eu pegar a mágoa da igreja, da direção da igreja e de todos os pastores. Eu me senti numa sensação de liberdade. A liberdade que a igreja não me dava. Eu queria viver a liberdade do mundo, aonde eu comecei a fazer coisas que nem antes eu fazia. Antes de eu entrar na igreja eu não fazia. Então eu comecei a me envolver com bebida, com mulher casada. Eu comecei a me envolver até mesmo com droga. Não contente, eu comecei não só a usar droga, mas eu comecei a vender também. Eu morava em uma casa onde a casa de frente tinha uma pessoa que ela incorporava com a entidade. Só que num momento meu de vazio, de fragilidade, esse espírito pediu para conversar comigo. Foi quando eu aceitei. Aonde veio na minha cabeça que, tá vendo, não é o diabo como você pensa. É apenas um espírito de luz querendo te ajudar. E aí foi aonde eu me aprofundei para servir aos encostos. Em questão de fazer sacrifícios de animais. Cheguei a tomar sangue de bicho. Foi quando eu decidi fazer uma tatuagem no meu corpo em homenagem a Lúcifer. Eu notei que o diabo ele me exibia como um troféu. A entidade sempre fazia questão de falar que eu tinha sido pastor. E nessa época eu conheci até então a minha esposa, só que o meu casamento ele era marcado por traições.
O Tiago era uma pessoa transtornada, ele não tinha limites para nada. Parecia que tinha o tempo todo algo dentro de casa, espíritos. Eu não conseguia ficar em paz ali naquele ambiente. Só que quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu me dedicava, mais a minha vida ela era amarrada e mais vazio eu sentia na minha alma, a ponto de eu beber todos os dias. Era um pino de cocaína, que passou a ser 2, que passou a ser 3, que às vezes numa noite passou a ser 8 pinos de cocaína, e aonde eu tive uma overdose. Ali para mim foi um susto, pois eu vi a morte a primeira vez. Eu me lembro que às vezes de domingo de manhã, eu virado da balada, ainda por efeito de muita droga, até com droga no bolso. Às vezes eu passava em frente a uma igreja universal e ali batia uma vergonha. Ali era como se uma faca ela entrasse no meu peito. Eu lembrava como era bom estar ali. E numa conversa com a minha esposa, ela me perguntou sobre o templo de Salomão. E ela perguntou se eu conhecia. E eu falei para ela que não. A gente conversando, ela me chamou para a gente vir fazer uma visita, para conhecer. E eu na hora falei assim, olha, vamos, falei. No dia 31 de julho de 2022, eu lembro quando nós entramos no estacionamento, ela olhou para mim e falou, amor, eu tô com uma paz tão grande aqui dentro, que eu tô com vontade de chorar. Eu falei, pô. Então, né, eu falei, chora, porque eu também tô assim. E ali foi como se eu tivesse pisado os meus pés pela primeira vez na Igreja Universal. Todo o vazio, desculpa, todo o vazio que eu tinha ali na minha alma acabou. Era como se eu tivesse saído de um mundo e entrando ali realmente no reino dos céus. Sabe, eu vi que era o lugar onde eu nunca devia ter saído. E quando começou a reunião, o Bispo Renato cantou a música do Bispo Crivella e começou, eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Ali eu senti, eu tive a certeza que Deus ele estava me abraçando de volta. E eu comecei a buscar a Deus de fato de todas as minhas forças. O que saía do altar para mim era a lei. E nessa época, e de fato, veio a nossa primeira fogueira santa. Eu sacrifiquei aquilo que eu nunca tinha sacrificado, nem quando tinha sido pastor. Que foi a entrega da minha alma de fato no altar. A gente subiu, quando nós subimos o altar aqui do templo, foi diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou resistir. Eu preciso do teu Espírito. Eu lembro que o bispo falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Do que eu me levantei da cadeira, eu já levantei com a certeza. E eu falei para Deus, eu me lembro até hoje. Eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor me sustentou 16 anos nesse mundo, servindo ao diabo. Então assim, eu não estou aqui para passar tempo ou para brincar. Se o Senhor me sustentou e o Senhor tem um propósito para mim,
falei, cumpre em mim o teu propósito. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu lembro que quando eu voltei para o meu lugar, a minha esposa olhou assim, que eu estava me desmanchando em lágrimas, falou, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, recebi, nega. Ali foi tudo que eu queria. Os 16 anos que eu fiquei afastado. Tudo que eu sempre busquei, eu recebi naquela manhã de domingo. Ele não olhou para as vezes em que eu murmurei e que eu falei que eu não queria saber dele, que eu queria saber do diabo, que o meu Senhor era o diabo. Ele me aceitou. A minha maneira de pensar, ela mudou. Ela mudou porque eu já não me preocupava com conquistas. A minha preocupação era em agradar a Deus. Hoje o Tiago, ele é um marido excelente, ele é um pai excelente. Tudo que eu procurei, né, no Tiago, hoje eu tenho um homem de Deus do meu lado. Os 16 anos que eu fiquei afastado, a maior luta que eu tive foi a minha luta interna. Então, o primeiro passo, até mesmo para quem talvez está até afastado, vive a situação que eu vivi. Primeiro, vença você mesmo.